Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar um dos mais renomados artistas plásticos da Paraíba, do Nordeste, quiçá do Brasil. Vamos conversar com Flávio Tavares. Flávio, uma das características desse programa é o entrevistado, ele mesmo se apresenta. Quem é Flávio Tavares? Bem, eu sou artista plástico, comecei fazendo um curso na universidade, que seria letras, né? Fiz até o terceiro ano, nos anos 70, mas desde novo, com influência do meu pai, Arnaldo Tavares, que ele era muito bom ilustrador, ele era do grupo de Lira Serrano, Hermano José, Ivan Freitas, Dr. Clerô, eram pessoas que tinham uma multiplicidade de talentos e isso, dentro de casa, eu convivi muito com esse pessoal. E como em casa de músico, cada um toca um instrumento, pela influência, eu acredito que o desenho sempre foi uma coisa natural. Foi uma influência natural da casa, não era... Nessa época, ninguém poderia pensar em alguém viver de arte, porque isso não se cogitava, era impossível. Mas aí, Mário Moacir Porto, o doutor Mário Moacir Porto, grande reitor, ele, em 63, fundou o Centro, a COEX, Coordenação de Extensão Cultural, onde o diretor era o doutor Tacílio Nóbrega de Queiroz. Tacílio Queiroz. Time de primeira, né, meu amigo? Era gente de alto nível intelectual e de hombridade. E daí eles nomearam um grande número de professores, tinha professores itinerantes. O melhor professor que eu tive, porque ele ensinava mesmo a pintar, era Raul Córdola. E com Raul apareceu Arquide Picado, Breno Matos, que foi-se embora agora o ano passado, né? E tinha Gilvan Samico, João Câmara apareceu mais tarde, aparecia também periodicamente pintores do Rio de Janeiro, como Lazzarini. Aí, o que eu quero dizer com isso é que a cozinha de aprender aprender, porque pintura se aprende, foi fundamental para mim, esse tempo, até 67 mais ou menos. Antes da gente avançar mais um pouco, você nasceu em João Pessoa, sempre viveu em João Pessoa, como é um pouco da sua vida de infância, adolescência? Não, nasci aqui, estudei. Morou sempre aonde? Na Rua da Palmeira, ali, 344, onde tem a escola da OAB. E estudei no liceu, também, no começo estudei no Pio Décimo, até a segunda série. E mais tarde fui morar no Rio de Janeiro um ano, coisa que me apavorava, não gostava, porque era uma cidade muito grande. E eu descobri nesse tempo que eu sou um nordestino enraizado à terra mesmo. Eu contava os dias para voltar, estudava lá, mas... Foi para estudar? Fui para estudar. Mas já chegou lá e disse, rapaz, cheguei, não é minha praia não, fiz né? uma exposição, era muito bonito. É uma época que tinha aquela música de Caetano, Alegria, Alegria. Quando eu escuto até hoje, eu me lembro do Rio. Mas, como diz o pessoal mais jovem, não era a minha praia. Era um mundo muito impessoal. Eu me sentia muito perdido. Você disse agora há pouco, doutor Arnaldo, que eu tive o prazer de conhecer, ele desenhava, eu não sabia, não conhecia muito esse lado. Bem, desenhava muito bem. E ele não enveredou por esse... Ele chegou a ser artista plástico ou ele... Não, ele chegou a fundar um o centro, ser um dos fundadores. Se eu não me engano, foi em 52, o primeiro centro de arte da Paraíba. Quem foi, doutor que era Arnaldo? ali onde é o prédio do IPASE. Que era ele, Hermano José, Elci Dias, Ivan Freitas, Arquide Picado. Hermano José é o meu conterrâneo de Serraria, não é? De Serraria, do Engenho Baixa Verde. Engenho Baixa Verde. E tinha mais gente, tinha também o lado de pessoas agregado a isso, que era... Tinha um Falcão. Eu não posso me lembrar que eu ainda... Amelinha Teorga, esse pessoal todo, Olívio Pinto, pronto. E Lira Serrano, que era o maior, talvez o maior retratista que o Brasil já teve na história do Brasil, foi Lira Serrano. Daqui da Paraíba? Da Paraíba, dono do Foto Lira. Ah, rapaz, mas era um gênio absoluto. Só para você, só para o telespectador entender, qual é a diferença do desenhista, do pintor e o retratista? É retratista que chama, né? É uma pergunta boa. Vovô, como fotógrafo, ele era fotógrafo aqui do Palácio. Seu avô? Meu avô. O pai de doutor Arnaldo? Não, era fotógrafo. De Goiânia, esse povo todinho vieram de Goiânia. Pedro Tavares. Vieram de Goiânia, Pernambuco. Pernambuco. Papai nasceu aqui. Aí papai estudou medicina em Recife, porque não tinha faculdade, né?
Mas vovô, quando a gente perguntava, chamava ele de fotógrafo, ele dizia, eu não sou fotógrafo, eu sou um retratista. Porque, inclusive, ele era bom aquarelista. E ele pintava daquela maneira antiga as fotos, né? E tinha aquela lápis para dar um retoque. Com vidro, né? Que hoje seria o Photoshop. Então, ele era muito bom desenhista também, vovô. Tinha uma mão fantástica para desenho. E papai herdou a ele, né? No sentido de aprender. O aprender era olhar, não tinha assim uma norma disciplinar. Então, daí, em casa, todos os irmãos meus desenhavam, né? Que não era um assunto, eita, esse menino é isso, aquilo, não. Era uma coisa como conjunto de música em casa, aqui, dia de domingo. Mostrava os desenhos. Todo mundo tem uma inclinação para os Tinha a inclinação natural, né? Que era como uma caligrafia. E ele desenhava muito para o Correio das Artes, ilustrava muito Augusto dos Anjos, Hermano José também. Então, ele tinha uma paixão muito forte, como toda aquela geração de Virgínio, que ia para Bambu, de Augusto dos Anjos. Quando ele chegava em casa recitando Sou a sombra, veio de outras eras, a gente já fazia assim, pronto. Por quê? Confusão, andou bebendo, aí mamãe braba. Ele tomava uma, né? Umas grandes. Eu achava ele muito parecido com o Vinícius de Moraes, aquela vertente da boemia, não é? E quando chegava, porque quando já chegava recitando Augusto, já era sinal de que andou com a turma de poeta, de boêmios, né? Aí você andou aonde? Na Bambu, no Marambaia. Não tinha Marambaia. Marambaia, no Luiz, lá no Luzerinho, né? Casa dos Frios. E quando a coisa era braba mesmo, era no Merense, porque eu não conhecia o Merense. O Merense era lá no Varadouro, né? Então, ele era um boêmio. Ele era um médico muito bom, muito dermatologista, né? Eu me lembro que eu tive... Ele combateu a boba, né? Aquela Exato, doença. eu tive na casa dele uma vez e Carlos, que era muito meu amigo, ele me mostrou um livro escrito em espanhol que tinha referências a Dr. Arnaldo Tavares. Eu estou com esse livro lá, porque o CNPq vai lançar agora 5 livros dele, Medicina Árabe, Medicina Matuta, Medicina Rural do Brejo e Plantas Medicinais. Esses livros já estão dentro Mas nós vamos guardar Dr. Arnaldo para outra ocasião. A gente vai fazer outra entrevista para contar a história dele, que é uma história fantástica. Eu queria saber o seguinte, dos filhos, você já era o que melhor desenhava? Eu era o que desenhava mais, mas não era o que melhor desenhava. Os outros, o geógrafo que faleceu, o Sérgio, ele desenhava muito bem, mas eram como fosse setorizado. O Sérgio desenhava mais a parte de mapa, de geomorfologia. Era um desenho mais cientificista. Era um desenho mais, vamos dizer, que hoje o computador faz isso com facilidade. Mas ele fazia à mão, falésias, essas histórias todas, né? Certo. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua esse papo, começar o início de sua carreira. Dedinho de Prosa volta já já.